diretamente de Brasília, essa cidade, essa capital que tem pegado fogo nos últimos tempos. Pois é, né? Mas você estava falando aí que a coisa tá pegando fogo, mas ao mesmo tempo tá devagar aí, porque os políticos estão todos em recesso e está acontecendo aí nesse recesso do parlamento o Transformar Juntos. Que evento é esse, Arão? Exatamente, Odair. Agora, no mês de julho, então, nós temos o recesso do Congresso e as articulações políticas, o mundo político, ele circula justamente na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, quando os parlamentares não estão em Brasília, a cidade dá uma murchada, pouco se fala sobre movimentações, sobre articulação política. E nessa semana, inclusive, acontecendo, então, o Transformar Juntos, que é o maior evento do Sebrae Nacional, que é justamente para conversar com gestores de desenvolvimento econômico de todo o Brasil, prefeitos, secretários municipais, diretores, agentes de desenvolvimento, sobre empreendedorismo. Esse é o maior evento do Sebrae, e só peguei aqui alguns dados importantes. Hoje nós temos no Brasil 25 milhões de CNPJs abertos, Odair. E desses 25 milhões, 21 milhões são pequenas empresas. Hoje nós temos aí quase 99%, então, das empresas ativas no Brasil são micro e pequenas empresas, ou então os MEIs, os famosos MEIs, né? E eles representam aí 30% hoje do PIB que movimenta o nosso país, gerando 52% dos empregos formais que nós temos no nosso Brasil. Então, isso demonstra mais uma vez a força do pequeno negócio no Brasil, a força do empreendedorismo. Você estava falando agora há pouco com a Sueli Petri, ela falava sobre a imigração, e com certeza, um dos fatores que faz o Vale do Itajaí ter a força que tem, tanto na economia de Santa Catarina, como também na economia nacional, diz respeito à veia empreendedora do seu povo e da forma como os nossos irmãos que vivem nos municípios aí do entorno do Vale do Itajaí se organizam em micro e pequenas empresas que garante o desenvolvimento e a diversidade econômica. O evento aqui do Sebrae é um evento muito interessante, e o que mais me deixa feliz, Odair, é porque um evento como esse, ele é um evento extremamente técnico. Não se fala sobre política, não se fala sobre Lula, Bolsonaro, se foca muito, de fato, em painéis, em palestras. Eu participei ontem, por exemplo, de uma palestra sobre a indústria, né? A importância da indústria para os territórios e de que forma que os gestores públicos contribuem para o desenvolvimento dessa indústria, representantes da CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, do Senai Nacional, também de entidades que são ligadas, né, ao empreendedorismo, e mostrando a importância que as prefeituras, que os gestores municipais têm para garantir esse desenvolvimento. E o Sebrae tem hoje no Brasil um programa chamado Cidade Empreendedora. Só em Santa Catarina, mais de 170 municípios fazem parte desse programa, inclusive Timbó, Pomerode, Indaial, alguns municípios aí do nosso entorno, Ascurra, participam desse programa Cidade Empreendedora, que tem justamente esse papel, né? Entender qual é o foco do desenvolvimento econômico local, abraçar o empreendedorismo e estimular para que isso aconteça. Mais um dado que é muito importante: nós tivemos aí um crescimento de 23% nas pequenas empresas nesse primeiro semestre de 2025, se comparado com o primeiro semestre de 2024. Então, apesar de nós percebermos aí que, né, a economia ela está começando a dar uma patinada, todo mundo está muito preocupado com isso, mas a gente percebe que as pequenas e médias empresas no Brasil, elas têm uma força econômica muito grande, uma importância muito grande, e o Sebrae tem esse papel de abraçar, de apoiar essa política pública e formar os gestores municipais para que, de fato, na base, onde a vida das pessoas acontece, de fato, exista uma política pública de desenvolvimento e de apoio ao empreendedorismo.
Arão, a gente foi surpreendido aí pela exoneração do superintendente do DENIT, o Alisson, e justamente agora, dia 29, na terça-feira, depois de vários adiamentos, vai ser inaugurado aqui o trevo do Badenfurt aqui em Blumenau, e essa surpresa aí que é justamente a exoneração do Alisson, que é o superintendente do DENIT. Pois é, o engenheiro Alisson, inclusive nós já falamos a respeito dele aqui no Ponto de Vista. O engenheiro Alisson estava à frente da superintendência estadual há 3 anos. Ele começou ainda na presidência de Jair Bolsonaro e ele foi mantido depois no governo Lula, porque ele é um engenheiro extremamente técnico e, de fato, nós precisamos aqui tirar o chapéu, porque o engenheiro Alisson, à frente da superintendência, ele deu uma grande agilidade na execução das obras da duplicação da BR-470, que nesses 3 anos avançaram e avançaram consideravelmente com a liderança do engenheiro Alisson. É evidente que não chegou onde todo mundo deseja, mas de fato nós tivemos um crescimento. E engenheiro Alisson é o grande responsável por isso, porque esses investimentos eles não caem do céu, Odair. O Alisson ele ficou conhecido no DENIT nacional aqui em Brasília, justamente porque ele tinha uma competência muito grande na execução orçamentária, porque o que ocorre, né? No começo do ano, o órgão nacional, ele separa, ele fatia o seu orçamento nas superintendências estaduais. E se a superintendência estadual, ela dá conta de gastar o dinheiro, de gastar o seu orçamento, ela acaba, né, sendo prestigiada depois para receber um valor maior ao longo do ano. E o engenheiro Alisson era e é o engenheiro que, à frente da superintendência, mais executou o orçamento. Então, por isso também Santa Catarina recebia mais recursos. Porque é evidente, se um estado brasileiro tem lá um valor X de orçamento e não consegue gastar, é evidente que o órgão nacional vai retirar o dinheiro que eles não conseguiram gastar e vai colocar numa superintendência que tem competência para isso. E o engenheiro Alisson, na superintendência, teve essa competência e precisa ser valorizado. A gente não sabe o que aconteceu nos bastidores. O engenheiro Alisson tinha uma indicação do MDB, que inclusive comanda o Ministério da Infraestrutura. Faz mais ou menos umas 3 semanas que eu inclusive conversei com o Alisson pedindo algumas intervenções do DENIT ali no trecho de Ascurra. E eu percebi na fala dele que ele não estava muito feliz com a questão orçamentária. Ele ainda comentou comigo, olha, prefeito, está muito difícil para conseguir recurso, tem muita coisa para fazer e o Brasília não está liberando recurso para que a gente possa dar sequência. Então, provavelmente houve aí um desânimo também por parte dele, enquanto técnico, de não ver as obras acontecendo. Então, na próxima terça-feira tem a entrega do viaduto do Badenfurt, muito esperado por todos. Precisamos celebrar? Não sei, né? Sim, talvez. Mas o que é fato é que nós precisamos continuar uma pressão muito grande no DENIT para que as obras de fato aconteçam. Agora há pouco aconteceu mais um grave acidente, inclusive com óbitos no município de Apiúna, o que mostra que a 470 é sim uma rodovia da morte, é sim uma rodovia precária, uma rodovia que trava o escoamento da produção. Ainda em relação à duplicação, nós temos um problema muito grande na região de Blumenau, na região de Gaspar, de Indaial, tem muitos entraves ainda pela frente, e o que se fala na imprensa é que um engenheiro do DENIT da Bahia é que estaria assumindo interinamente a superintendência de Santa Catarina, o que nos preocupa porque provavelmente ele não conhece a realidade do nosso estado e não tem no DNA dele, não tem no coração dele a necessidade e a agilidade que nós precisamos para a entrega dessas obras todas da 470. Para a gente finalizar rapidamente, manifestação do dia 3 de agosto, Arão. Tem um grupo se mobilizando, um grupo que começou aí a partir de lideranças de Timbó, criaram um grupo de WhatsApp e muitas lideranças comunitárias, políticas, empresariais estão aderindo. Hoje pela manhã, mais de 500 lideranças já estavam nesse grupo. Existe uma mobilização, então, para dia 3, a partir das 15 horas, às 3 horas da tarde,
em frente à Havan, na BR-470 em Indaial, que haja uma manifestação, é evidente, pacífica, mas uma manifestação cobrando tudo aquilo que tem acontecido em relação ao STF e um fora Lula desse grupo mobilizado aí no Vale do Itajaí. Muito interessante, uma mobilização que parte de lideranças comunitárias, mas inclusive teve uma polêmica essa semana em Joinville, 2 deputados discutindo quem é o pai da criança. Acho que essas manifestações a gente tem que ter um cuidado de fato um cuidado muito grande para que elas não se tornem manifestações para uma determinada liderança aparecer e ganhar pontos por conta das eleições de deputados do ano que vem. Essa manifestação ela tem que ser uma manifestação de comunidade, de lideranças, e é isso que a gente tem percebido na região do Vale, liderado a partir do município de Timbó, inclusive, com lideranças empresariais que estão realmente abraçando a causa. Então, dia 3, às 2 horas da tarde, 2h30, uma concentração em frente à Prefeitura de Timbó e depois segue em carreata até o município de Indaial, lá na loja Havan, para essa manifestação que vai reunir municípios de todo o entorno. Então já estão montando essa programação, essa agenda para divulgar e depois chamar o povo do Vale do Itajaí para também compor nessa manifestação.